Questão número 5, poeminha do Mário Quintana. Olha o que ele vai dizer, ó. Há no poema de Mário Quintana um mesmo sinal de pontuação, o ponto de exclamação, que aparece em versos diferentes e com sentidos distintos. Explicite o valor semântico atribuído a esse sinal em cada um dos versos. Vamos lá. Gente, essa questão, ela muitas vezes parece bem tranquila, mas ela não é tranquila. Vou deixar bem claro isso para você. Quando ele pede o valor semântico para você, ele está pedindo o significado. Tá? Ou seja, qual é o sentido que ele tem dentro do texto? Esse ponto de exclamação. E aí que está. Qual é a dificuldade que eu vejo nesse processo? Ser subjetivo. Porque muitas vezes não fica claro o que o poeta quis dizer. E aí a gente atua de maneira subjetiva na hora de fazer a questão. Vamos tentar entender isso numa boa? Para entender isso, você tem que fazer o que sempre? Voltar ao texto. Volta comigo lá ao texto, volta lá. Ó, voltamos, tá? O dia abriu seu parasol bordado. Vamos ler comigo, vem. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria, e estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azulado, no céu azul arqueado, a lua em pleno meio-dia. Na rua um menininho que seguia, parou e ficou a olhá-la admirado. Volta comigo agora, volta, vamos lá. A grande questão é, ele fala o seguinte, tá? Estava ali o dia, o céu azulado, parará, o menininho passa e vê a lua. Na hora que o menininho passa e vê a lua, ele faz o quê? A lua! Gente, e aí tem o ponto de exclamação. O que esse ponto de exclamação representa? A partir do momento que você percebe a continuidade do verso. A lua em pleno meio-dia. É normal ter lua em pleno meio-dia? Não é normal. Esse menininho que passa e vê, e ele fala a lua, ele está o quê, gente? Qual o sentimento que ele tem quando ele vê isso? Que expressa essa exclamação? Expressa o seguinte, ele está surpreso, ele está perplexo, aquilo não é normal. Então ele fala a lua, ou seja, a exclamação aí serve para mostrar, né, essa ideia de perplexidade, de surpresa, né, que aparece para ele. Engasguei, quase morri aqui, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Já até beber uma água agora, que eu não posso morrer não. Só um minuto. Perplexidade, de surpresa que aparece para ele, beleza? Vamos ver o outro significado então, vamos continuar no texto, vem de novo comigo, vai. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo do céu é que lhes falta para suportarem a existência rude. Vamos lá, volta aqui, gente. Olha, céu é que lhes falta para suportar a existência rude. Ou seja, a vida não é tão boa assim. Você quer mostrar isso, né? O que lhe falta é isso, para suportar a existência, que a existência não é legal, é rude, tá? E aí que tá, gente. Esse ponto de exclamação ao lado do rude traduz uma ideia de quê? Né? Repara, ele está feliz? Não, não está. Ele está mostrando que a realidade muitas vezes não é aquela coisa maravilhosa, não é toda hora a lua que aparece em pleno meio-dia, não é isso. Ele está mostrando o seguinte, para suportar essa existência rude, as pessoas precisariam de outras coisas que não têm. Por isso esse rude aí traduz uma ideia de quê? De lástima, de pesar, de tristeza, né? Ele mostra uma certa tristeza diante dessa impossibilidade que muitas pessoas têm. Por isso, né, o poema pode variar nesse significado do ponto de exclamação. Se de um lado é a perplexidade positiva, é uma certa felicidade, a surpresa em ver aquilo, por outro lado, a lástima, o pesar, a tristeza aparecem no outro canto. Tudo bem? Ficou claro para você? Tá fácil aí? Vamos continuar então? Vamos lá? Questãozinha número 6. Olha, questãozinha importante, gente. Vai aparecer para você, eu tenho certeza, isso aqui vai aparecer. Eu estou prevendo, tá? Mentira, sempre cai, por isso que eu estou te falando. Vamos lá, ó. Vem para a questão. O autor utilizou nesse poema recursos formais, lembra, formais, da poesia tradicional. Se eu penso em poesia tradicional, pensa em quê? Só para lembrar, vem comigo aqui, ó. Poesia tradicional. Você vai pensar aquela poesia que vem da tradição clássica, tá? Que passa pelo Renascimento, passa pelo neoclassicismo e chega ao parnasianismo, tá legal? Então você pensa, ó, em versos metrificados,
você pensa em versos rimados, você pensa em linguagem formal, você pensa em forma fixa, por exemplo, soneto. Tudo bem? Legal. Vem de novo para a questão, vamos lá. Recursos formais da poesia tradicional. E a eles incorporou traços característicos da linguagem modernista, uma linguagem mais cotidiana que a gente comentou. Considerando a estrutura do poema, identifique dois aspectos formais, da poesia tradicional, e aponte uma característica da linguagem modernista e seu respectivo exemplo. Então, assim, ó, vem comigo, gente. Ó, ele quer aspectos formais, tá? Se ele quer aspectos formais, queridos, olha, eu já falei para você. Olha para mim, vem comigo de novo. Aspectos formais da tradição. Métrica, rima, linguagem formal, forma fixa, pensa sempre nisso, tá? Então, por exemplo, ó, se eu estou pensando nesse poema dele, embora seja uma linguagem, né, uma linguagem moderna, ele tem aí o que, ó? São rimados os versos? São. São metrificados? São. Tem linguagem formal? Não, não tem, nesse caso não, a linguagem é mais informal, mas tem verso rimado? Tem verso metrificado? Tem forma fixa do soneto? Tem. Então, se você quer duas respostas aí possíveis, métrica, rima e uso do soneto como forma fixa. Tudo bem? Agora, por outro lado, e a questão da linguagem que ele pede para você? Vamos lá? Volta comigo para cá, vai. Ele fala assim, ó, aspectos formais e aponta características da linguagem modernista em seu respectivo exemplo. Vem, características da linguagem modernista. Queridos, eu falei para você que o modernismo estava pressupondo uma relação com a linguagem cotidiana, uma linguagem, né, comum aos brasileiros de um modo geral. Então, nesse poema, eu tenho linguagem coloquial, sim ou não? Eu tenho linguagem próxima da oralidade, sim ou não? Vamos rever? Vamos lá? Volta comigo para o poema, vai. Olha o que ele vai dizendo aqui, ó, já na sua primeira estrofe. O dia abriu seu parassol bordado, de nuvens e de verde ramaria, estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Repara no minuciosamente. Está reparando no minuciosamente? Ele fala como se ele estivesse falando contigo. Já viu quando está com teu amigo e ele quer falar uma coisa dando ênfase? Aí tu fala, meu irmão, minuciosamente. Reparou? Vai nessa daqui, vem comigo. Olha isso. Minuciosamente. Reparou isso? Então, o que acontece? Ele está querendo o quê, gente? Incorporar a linguagem oral à produção poética. E isso é uma característica da produção moderna. Só o modernismo faz isso. Então, você tem aí, ó, incorporação da linguagem oral à produção estética. Isso é moderno. Por outro lado, ele também pode trabalhar daí em linguagem coloquial. Vamos ver se a gente acha, sim ou não? Vamos lá? Ó, olha o que ele vai dizer. Depois surgiu no céu azulado a lua em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou olhando, admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebolo do céu é que lhes falta para suportarem a existência rude. Vem comigo agora, ó. Para suportarem a existência rude. Pra é formal ou informal? Pra é informal, é linguagem moderna. Por isso você pode dizer o seguinte, trata-se da linguagem coloquial, comum à estética modernista. Tudo bem? Então aí você teria uma resposta. Só uma observação que me veio à cabeça agora aqui, um dos caras que começou a trabalhar isso de uma maneira muito clara foi o Mário de Andrade. Tá? Lembra, Mário de Andrade, primeira questão de hoje? Né? Mário de Andrade, lá no modernismo inicial, por exemplo, no Macunaíma, ele fala, né? Macunaíma dandava para ganhar vintém. Pra. O Mário usava o pra no lugar do para. A forma si, si, no lugar da conjunção se. Tá? Se mandavam falar, exclamava, ai que preguiça. Ou seja, o Macunaíma do Mário de Andrade já traz esses aspectos que vai se reproduzindo na produção nacional e chega ao Mário Quintana. Sacaram? Tá claro para você isso? Tá, não tá? Vamos continuar então? Vamos lá. Último textinho aí da nossa aula. Textinho de uma poeta sensacional, chamada Cecília Meirelles. Gente, na boa, Cecília Meirelles é um dos grandes achados da produção poética no Brasil. É uma mulher, e isso é interessante, o fato de uma mulher aparecer na produção, tá? E por outro lado também é muito interessante a geração da Cecília Meirelles. Por quê?
ela vai chegar numa geração que possui grandes nomes. A meu ver, poeticamente, uma das principais, se não a principal geração do Brasil. É só você parar e pensar, na geração dela tem Drummond, Vinícius e Cecília. Poxa, é muita gente boa, é muita gente que vai produzir coisas muito interessantes, mas depois a gente fala sobre isso em outro momento. A grande questão é, a Cecília, ela vem de uma tradição que o modernismo de 22 não vai aceitar muito bem. Para e pensa, 1922, eu proponho a ruptura com a Semana de Arte Moderna. E essa geração ela vai passando pelos anos 20 até o ano de 1930. Qual é o grande detalhe? Em 30, o Brasil passa por uma transição histórica mesmo, né? Uma ruptura. O Vargas chega ao poder. E essa questão, que parece somente histórica, ela vai impactar também na produção cultural, tanto na prosa quanto na poesia. A Cília Meirelles, ela é uma autora que, diferentemente dos modernistas iniciais, ela retoma aspectos do século XIX na produção dela. Por exemplo, ela vai trabalhar trechos, né, que são considerados neossimbolistas. Vamos tentar lembrar um pouquinho? No simbolismo, aquela ideia de transitoriedade da vida, de essência versus aparência, de espiritualidade, beleza? De transcendência e de musicalidade que vão aparecer também na obra Cília Meirelles. Ela é considerada uma neossimbolista. Vai ter vários poemas que trabalham isso. Por exemplo, o Motivo, você deve conhecer. Não? Ele é assim, ó. Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, carrego gozo e tormentos e atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, me edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo, tenho sangue eterno e a asa ritmada. Um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Reparou? Não tem uma musicalidade? A musicalidade vem da onde? Mais uma vez, da métrica e da rima. Dentro do modernismo, ela vai fazer isso. Ela vai trazer essa colaboração. Tudo bem? Vamos então para esse trechinho aí, de um poema que ela vai trabalhar, chamado Romanceiro da Inconfidência. É um poema muito importante, por quê? Porque o Romanceiro se diferencia um pouco da obra dela de um modo geral, porque ele trabalha o tema histórico, a Inconfidência Mineira. Olha o que ele vai dizer aqui, gente, vamos lá? Romance 2, ou O Ouro Incansável. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos, cada família disputa privilégios mais antigos, os impostos vão crescendo e as cadeias vão subindo. Por ódio, cobiça e inveja, vai-se o inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não se encontram vassalos. 1000 bateias vão rodando, 1000 bateias sem cansaço. 1000 galerias desabam, 1000 homens ficam sepultos. 1000 intrigas, 1000 enredos prendem culpados e justos. Já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos. Descem fantasmas dos morros, vêm almas dos cemitérios, todos pedem ouro e prata, e estendem punhos severos, mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros, a terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor, pensamento, borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos definham negros a rodar bateias, morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outro as redradas pedras. Tudo bem? Gente, poema maravilhoso, tá? O Romanceiro da Inconfidência é simplesmente um dos grandes gritos do Brasil, da sua história, mas em outro momento. Ela fala sobre a Inconfidência Mineira, ela fala sobre, né, a luta do ouro, a exploração, as maldades, né, as vilanias em função dele, a exploração, a luta, a disputa, tudo isso que acontecia lá em pleno século XVIII. Ela representa isso já no modernismo. Só que tem um detalhe, se você pegar a obra dela, nesse caso, Romanceiro da Inconfidência, você percebe que ela fala de uma questão social, muito claramente social,
mas esteticamente muito bem trabalhada. Reparou que é tudo metrificado, que é tudo rimado mais uma vez? Ou seja, a estética dela é muito bem definida. Eu tenho versos metrificados e rimados, eu tenho musicalidade, podendo trabalhar qualquer tipo de tema. Tudo bem? Tranquilão aí? Vamos lá então para as questões, vamos nessa? Olha o que ele vai dizer aqui agora, ó. O poema de Cília Meirelles apresenta um tom épico e revela afinidades com as propostas que distinguiram a chamada geração de 30 da primeira geração modernista. Indique duas características do poema relacionadas ao gênero épico. Vamos lá, gente. Vamos tentar relembrar aqui. Eu falei para vocês hoje já em gênero épico e disse para você o seguinte: o gênero épico é justamente aquele gênero que vai trabalhar a narrativa em verso. Só que é uma narrativa de feitos não cotidianos banais, mas feitos grandiosos. Fala sobre povos, né? A história, o herói épico. Eu comentei com vocês aqui, e até brincamos um pouquinho sobre isso, sobre a Ilíada do Homero, a Odisseia, né? A guerra de Troia sendo representada, depois a saga do Ulisses tentando voltar para sua casa, tá? Depois você vê na tradição, você tem o Virgílio, a Eneida, você tem ali, por exemplo, o Camões trabalhando os Lusíadas, ou seja, falando sobre as grandes navegações, um texto muito bonito, inclusive. O Camões é genial mesmo, assim. E aí, o grande detalhe é, o que esse poema tem que também aparece no gênero épico, que é claro no poema da Cília Meirelles, que também vai aparecer no gênero épico. Bom, tem muita coisa aí, tá? Vamos tentar entender? O tom que ele dá a esse texto é um tom sério ou é um tom jocoso, coloquial? É um tom sério, né? Então, o tratamento sério dado ao tema é uma característica épica, tá? O tratamento sério, né, mas com grande importância, é um tratamento épico. Agora, tem um detalhe também que é interessante, retrata feitos históricos de um povo. Isso também está presente no gênero épico, tá? Ou seja, retratar historicamente uma nação, isso está lá no gênero épico, tá? Aqui não aparece uma característica do gênero épico que é muito importante, que é o herói épico. Esse sim, muito importante, um herói que é um modelo de conduta, que representa a coletividade. No entanto, nesse poema aparece uma perspectiva coletiva, tá? A ideia de que todos ali estão dentro de um processo, ou seja, mais uma associação com o gênero épico também. Então, a Cília Meirelles, nesse poema, e aí que tá, gente, olha só, nesse poema, tá? Na obra de um modo geral, ela vai mudar um pouco essa perspectiva, vai trabalhar a ideia da transitoriedade da vida, do tempo que passa, do tempo que é fugaz, mas nesse aqui, ela vai trabalhar a questão histórica o tempo inteiro. O trabalho da história, da realidade social do país, aparece um pouco nessa pesquisa da Cília Meirelles e nesse poema que é o Romanceiro da Inconfidência. Tudo bem? Beleza? Vamos para a última questão, então, queridos? Vamos lá? Olha o que ele vai dizer agora, vai. Aponte um aspecto comum entre a perspectiva da autora sobre o país, revelada nesse texto, e a que predominou na obra dos romancistas da geração de 30. Bom, gente, que questão bacana, tá? Por quê? Essa questão daqui, para você conseguir explicar, tem que dominar muito bem o que está sendo colocado com relação ao conteúdo. Então, assim, ó, ele fala que esse poema dela tem temática próxima ou que pode ser associada à geração de 30 no romance. Eu estava falando para você, ó, modernismo, de 22 a 30, a primeira geração. A segunda geração vai de 30 a 45. Gente, de 30 a 45, o mundo vai passar por questões muito relevantes. Você tem ali, ó, basicamente, a crise de 29 antes, mas depois. Guerra Civil Espanhola, ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, e tudo isso vai impactar diretamente na produção. Não tem como um artista ficar completamente isolado com relação a essas questões. Eles são sensíveis. E aí, isso vai aparecer na produção. A Cília Meirelles, então, em alguns poemas, toca nessa temática, só que, no Brasil, as questões são um pouco diferentes. Por quê? Com a ascensão do Vargas ao poder, aqueles que faziam oposição direta a ele acabam sendo perseguidos. Principalmente
os intelectuais que tinham vinculação direta ou indireta ao Partido Comunista, à esquerda, tá? E muitos desses intelectuais começam a fazer a crítica do país, por meio das suas mazelas mais claras. Nesse momento, um grupo nordestino vai aparecer de maneira muito forte na produção brasileira e vai se impor. Que grupo é esse? Esse grupo é um grupo que vai ser capitaneado por alguns nomes, tá? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. Eles são, reconhecidamente, que a gente vai chamar de regionalismo de 30, principalmente o regionalismo nordestino. Vai fazer, basicamente, uma crítica social ao país, pegando as mazelas nordestinas e expondo na sua literatura. Você deve reconhecer isso em livros como, por exemplo, Vidas Secas, São Bernardo, né, do Graciliano Ramos. Você vai conhecer isso, por exemplo, em livros do Jorge Amado como Cacau, né, como Seara Vermelha, como Capitães da Areia também, já em Salvador, né, Raquel de Queiroz, o 15. Ou seja, pegar as mazelas do país e expor essas mazelas de maneira muito direta. Isso é um trabalho da geração. E a geração de 30, então, ela começa a bater nessas teclas. Bater, até o momento que, muitos desses autores vão acabar tendo problemas diretos, né, com a censura ou ainda, né, indo para a cadeia. O Graciliano Ramos vai ficar preso em determinado momento, inclusive vai escrever um livro chamado Memórias do Cárcere, retratando um pouco da experiência dele nos porões lá do Estado Novo. Tudo bem? Queridos, então assim, voltando para a questão, olha o que ele vai dizer, vamos lá. Aponte um aspecto em comum entre a perspectiva da autora sobre o país revelada nesse texto, e aqui predominou na obra dos romancistas da geração de 30. Bom, gente, se eu falei para você que ela trabalha a crítica social, o trabalho da realidade social lá no século XVIII, agora o que eu percebo é o quê? Que esses autores também trabalharam nos anos 30 a crítica social. A crítica, né, de fato, aos elementos, né, da miséria, da pobreza, da seca, do coronelismo, que eram comuns à região Nordeste naquele momento. Então, assim, você tem aí dois autores da mesma geração, um da poética, né, a Cília Meirelles da produção poética, e os autores como Graciliano, Jorge Amado da produção em prosa, que supostamente não trabalham os mesmos temas, mas que nessas obras vão acabar se encaixando. É isso que é importante, é isso que a questão quer. A associação entre a crítica social feita por ela, abordando o século XVIII, e eles trabalhando o Brasil moderno nos anos 30. Só mais uma observação que eu acho bem interessante. Vem comigo para cá, vai. Grande detalhe. Essa geração de 30, ela vai ser caracterizada por, basicamente, trabalhar a marginalização. Os personagens são marginalizados, acima de tudo. Por isso, alguns críticos vão dizer o seguinte: Graciliano Ramos, Jorge Amado podem ser considerados autores neonaturalistas. Por quê? Porque eles animalizam os seus personagens. O processo de animalização que aparece ali muito claramente é fundamental para a associação com o naturalismo. Isso aparece em prova, por serem autores que animalizam, que mostram, né, esses personagens desumanizados, eles são associados ao naturalismo. Parte da crítica também vai chamar esses autores de neorrealistas, pelo tratamento feito com relação à realidade. E aí é interessante você conhecer essas nomenclaturas também. Tudo bem? Volta comigo para cá, vai. Gente, olha, ficou claro tudo para vocês? Ficou tudo tranquilo? Eu quero dizer o seguinte, foi um prazer estar com vocês aqui, né? Que essa aula seja muito útil para vocês amanhã. Eu vou estar torcendo por todos vocês, até porque acordar essa hora no sábado para estudar é uma galera que quer muito passar e vai passar. Quero mandar um beijão aí para todos os meus alunos, né, presenciais que estão assistindo essa aula, que vocês mandem muito bem amanhã, por tudo que a gente fez esse ano, e para que eu estou conhecendo agora, meus alunos online também, né, do Brasil inteiro. Boa sorte para vocês, vou estar torcendo por todos vocês. A galera aqui do QG do Enem está mandando grandes energias positivas para o trabalho de vocês aí, né? E tudo que a gente fez aqui foi para que vocês tivessem sucesso na prova, tá? Vocês agora, depois da minha aula, vão ter aula com o professor querido
Márcio Branco, né? Tá chegando aí para falar um pouquinho dos conhecimentos históricos, sociais, sobre o Brasil e reproduzir historicamente o que eu falei para você aqui no processo cultural, no processo estético, literário, acima de tudo. Valeu, gente. Um beijão para todos vocês. Boa sorte amanhã. Valeu. Tamo junto aí.